Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos começando o programa Trânsito Seguro, primeiro programa do ano. Esse ano a gente ainda não gravou nenhum programa aqui na emissora, de emissora nova inclusive, que é a tvweb.tv.br. Então agora para assistir o programa Trânsito Seguro, você vai acessar esse site, tvweb.tv.br. Então a gente vai estar aqui todas as sextas-feiras, a partir das 4 horas da tarde. Bom, a gente vai começar falando aí da resolução que fala sobre a questão do ciclomotor, né, que a gente costuma falar, quem trabalha com trânsito, a novela do ciclomotor continua. Por quê? Porque a questão da habilitação não é obrigado a ter habilitação, com relação à placa, registro, licenciamento do ciclomotor, agora os autoescolas também têm que ter o ciclomotor, foi prorrogado o prazo para o CFC ter o ciclomotor, mas como é que ficou isso? Então, mais uma vez, foi modificado, aí o prazo foi estendido, né? Eu montei um texto resumido aqui, que diz assim: mais uma vez fomos surpreendidos pelo Conselho Nacional de Trânsito, que prorrogou até o dia 31 de maio deste ano, né, 2016, o prazo para que os condutores de ciclomotor sejam habilitados na categoria A ou que eles possuam a ACC. Categoria A, para quem não sabe, é para quem conduz veículos de 2 ou 3 rodas, as motocicletas ou então os triciclos, e agora também o ciclomotor. Conforme a deliberação número 147 deste ano, né, 2016, publicada no Diário Oficial da União, do dia 3 de março, foi agora, recente, foi publicado essa alteração. A resolução número 572 de 2015 concedeu o prazo até 29 de fevereiro, passado agora. Nós estamos em março, né? Para os condutores de ciclomotor obterem o documento de habilitação correspondente ao veículo, podendo, neste caso, ser autorização para conduzir ciclo. Essa autorização para conduzir ciclo, pessoal que trabalha com trânsito, até mesmo quem fiscaliza, que é no meu caso também, né? A gente costuma falar que ACC é mosca branca de olhos azuis. Alguém já viu mosca branca de olhos azuis? Eu também nunca vi. Então, eu nunca vi nenhum condutor de ciclomotor apresentar uma autorização para conduzir ciclo. Isso é de responsabilidade dos órgãos de trânsito, no caso de São Paulo, o Detran. Mas, o que ocorre? O mesmo processo de habilitação para o motociclista que conduz uma motocicleta era o mesmo para se tirar a ACC. Era o mesmo processo, o mesmo custo. As aulas teóricas, as aulas práticas, ele tinha o mesmo gasto. Então, para a pessoa que fosse tirar o ciclomotor, ou melhor, para a pessoa que fosse conduzir o ciclomotor, para ela não compensaria ela tirar a ACC. Ela tirava logo a habilitação na categoria A, porque ela poderia passar do ciclomotor para uma motocicleta que ela já ia estar habilitada. Então, não tinha adesão. Então, os órgãos de trânsito também acabavam que não emitindo. Chegaram algumas perguntas durante a semana, por quê? Todo esse material que eu divulguei agora aqui, eu coloquei no Facebook, eu divulguei isso em algumas mídias, algumas pessoas inbox, eu respondi no Facebook, e chegaram algumas perguntas em cima desse assunto que eu falei durante a semana, que eu coloquei no Facebook. O Rafael, lá de Campinas, Rafael Nunes, ele mandou uma pergunta para mim no Facebook assim, ó: tenho um ciclomotor e não tenho documento. Comprei de um amigo, também não tem nota fiscal. Como faço para regularizar? Olha aí a situação. Eu espero que esse ciclomotor, se ele tiver um controle, como um número de chassi, alguma coisa do tipo, espero que ele não tenha nenhum problema, porque a gente tem que tomar cuidado quando vai comprar, né, um carro, uma moto, para se atentar. Eu comprei de um amigo, é conhecido. Você não sabe se esse amigo conhecido já comprou de outra pessoa e essa pessoa, de repente, não era idônea. Então, tem muitos casos que as pessoas compram moto, às vezes a moto é quente e o motor é roubado. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, o primeiro passo é você procurar o órgão de trânsito. Você é de Campinas, procura aí o Ciretran de Campinas e fala: olha, eu tenho um ciclomotor, se você tiver como identificar lá a numeração do chassi, deve ter um número de chassi lá, você leva esse anotado, pelo menos, e explica. Não sei se eles vão puxar lá, possivelmente sim, não sei, se vão puxar, se você for fazer a documentação vai ser automático.
e pede informação lá no órgão de trânsito. Eu acredito que eles vão fazer, como você não tem nenhum documento que comprove, provavelmente vai ser uma declaração que você reconheça em cartório, tudo dizendo que você adquiriu aquele veículo de forma lícita, onde você adquiriu. Se você for adquirido de uma pessoa física, provavelmente você vai ter que constar de quem você adquiriu. Por quê? Se esse veículo lá na frente, durante uma fiscalização, apresentar algum tipo de problema, ou até mesmo na hora de emplacar, você, em princípio, vai mostrar que você não roubou esse veículo. Você vai ter que provar depois. Mas o Rafael Nunes, respondendo a sua pergunta, o ideal, o correto é você procurar o Ciretran da cidade de Campinas, tá bom? Uma outra pergunta que chegou sobre o assunto, não necessariamente sobre habilitação para ciclomotor e sobre documento, de Guarulhos, o Luiz Pedro mandou também durante a semana. Pode levar garupa em ciclomotor? Pergunta interessante. Ela pode levar, não tem problema nenhum, tem previsão no Código de Trânsito, artigo 55, salvo engano. Deixa eu dar uma olhada aqui para não falar besteira. Artigo 55, então eu vou ler para vocês o que diz o artigo 55 do Código de Trânsito Brasileiro. Os passageiros de motocicletas, motonetas, ciclomotores e ciclomotores só poderão ser transportados utilizando o capacete de segurança. 2. Em carro lateral acoplado aos veículos ou sem assento suplementar atrás do condutor. E 3. Usando vestuário de proteção, que não foi regulamentado até hoje. Essa questão de vestuário, tem que usar calça comprida, bota, luva, isso não existe uma exigência. Mas os passageiros de motocicleta, motoneta e ciclomotor só podem ser transportados. Então, se ele pode ser transportado, se ele deve ser transportado usando o capacete, ele pode, com certeza, ser transportado num ciclomotor. Eu agradeço aí o Luiz Pedro ter participado, né, enviou para nós a pergunta durante a semana. Bom, quanto tempo, diretor, a gente tem ainda de primeiro bloco? 3 minutos? Então dá tempo da gente continuar e responder mais uma pergunta que chegou aqui para nós, ou melhor, que chegou durante a semana. O Jonas é lá de Americana. Ele diz assim, mandou inbox essa semana. Levei uma multa que suspendeu a minha carta de ameaçar pedestres. Essa multa suspende a carta mesmo? Então a pergunta do Jonas lá de Americana, pessoal do interior, ele está dizendo aqui que ele levou uma multa e essa multa suspendeu a habilitação dele. Ele descarta se suspendeu a habilitação dela. Ele diz que a multa foi de ameaçar pedestre. Essa multa suspende a carta mesmo? Bom, olha, existe uma multa que eu não estou entendendo muito bem se ameaçar pedestre de que forma que foi. Se ele ameaçou o pedestre utilizando o veículo, existe uma infração de trânsito do artigo 170 que ela diz o seguinte. Artigo 170. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos. Então, se você ameaçar o pedestre que está atravessando a via ou ameaçar veículos, a infração é gravíssima, multa de R$ 191,54 e suspensão do direito de dirigir de 1 a 3 meses. E se você for reincidente, no prazo de 1 ano, de 6 a 10 meses. Então, se foi esse o caso, se a ameaça foi com o veículo, que eu creio que com certeza deve ter sido, né? Essa multa suspende sim a habilitação. Então o pessoal tem que tomar cuidado. Até o agente que fiscaliza, ele tem que ter um pouco de cautela quando ele fiscaliza quando ele confecciona uma autuação dessa, né? Para ele não cometer injustiça. Porque existe a infração de não dar preferência de passagem na faixa de pedestre, e existe essa de ameaçar pedestre. Então, Jonas, essa multa suspende sim a habilitação. Então o pessoal tem que tomar muito cuidado. O pedestre está atravessando fora da faixa, ele tem que ir lá na faixa. Eu já falei muitas vezes aqui no programa, apesar de muita gente não concordar no que eu falo, mas não sou eu que estou falando. Está escrito no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 69 do Código, que o pedestre é sim obrigado a atravessar nas faixas, quando elas existirem numa distância de até 50 metros dele. Então ele é obrigado a ir na faixa quando ele tiver
menos de 50 metros de distância dela. Aí ele tem que ir na faixa. Fora isso, não. É óbvio que eu não estou aqui incitando o pedestre a atravessar fora da faixa. Só que é óbvio que tem lugar que não tem faixa. Como que o pedestre faz para atravessar a rua? E nessa hora, eu já presenciei, já vi muito motorista desrespeitando o pedestre, xingando até. Falando, você tem que atravessar lá na faixa, vai lá na faixa. Só que ela acelera, não deixa passar, o pedestre tem que correr. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tá bom? Bom, a gente vai fazer o nosso intervalo e a gente já volta. É rapidinho, não sai daí. Placa destruída. Em pouco tempo está de volta. Lesão cerebral pode durar uma vida. A vida é mais frágil sobre duas rodas. Moto é preciso saber usar, é preciso respeitar. Ministério das Cidades, Governo Federal. Durante meus anos na Fórmula 1 e Fórmula Indy, eu perdi 35 amigos, craques da velocidade, que morreram a 200 ou 300 km por hora. Nesse mesmo período, o trânsito no Brasil matou mais de 500 mil de pessoas. Futuros craques, amigos de muita gente, e o Brasil perdeu tudo isso. Consciência é a palavra-chave para melhorar a segurança de trânsito no Brasil. Todos nós temos que ter uma consciência de trânsito da responsabilidade de estar pilotando um carro. No trânsito, imprudência mata, bebida mata, celular mata. Consciência dos perigos é o que me trouxe até aqui. Não exceda a velocidade. Preserve a vida. Estamos de volta com o programa Trânsito Seguro. A gente falamos, né, sobre algumas alterações, novas resoluções que saíram essa semana, falamos no primeiro bloco, e a gente vai continuar agora falando de outras resoluções. Só que antes disso a gente vai colocar o vídeo de quando foi lançado o Fiat 147, no ano de 1976. A gente vai colocar para relembrar e depois a gente comenta. Quando a gente breca um carro, a frente abaixa, a traseira levanta e as rodas de trás travam. No Fiat 147 isso não acontece. Ele tem uma válvula que regula a pressão nos freios traseiros. Por isso eu vou comprar o Fiat 147. Carro não é só para correr não. Carro tem que parar também. Olha ele aí. Então tá aí, a propaganda de 1976, são 38, 39 anos, né, diretor? A gente estava falando aqui, na hora que eu aprendi dirigindo um Fiat 147, meu pai tinha um Fiat 147, eu lembro até hoje, vermelhinho, o escapamento aberto, fazia uma barulheira tremenda, o câmbio era uma maravilha, né? Quem dirigiu o Fiat 147 sabe disso, né, diretor? Agora, será que... quantas vezes fizeram aquele teste de frenagem ali, aquele senhorzinho na frente ali, né? Corajoso, hein? Bom, a gente continua, depois tem mais um vídeo pra gente colocar, que é do Opala, quando foi lançado o Opala também, ó, um vídeo antigo, muito antigo. Agora, outra resolução que foi alterada, resolução 578 desse ano, 2016, foi publicada no Diário Oficial essa semana. Autoriza a condução de veículos automotores em todo o território nacional por condutores habilitados oriundos de países estrangeiros durante o período dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro. Tá? Nessa resolução 578, tem o anexo 1, que traz a relação de todos os países que os seus condutores, seus representantes, vamos dizer assim, vão poder dirigir com habilitação, com essa habilitação. Então o camarada veio lá do Afeganistão, ele vai poder dirigir, por exemplo, o veículo com a habilitação dele de fora. Ele vai poder dirigir aqui no Brasil. Existe uma habilitação que chama PID, que é
permissão internacional de direção, é um negócio assim, depois eu vejo e passo para vocês, que a gente vai comentar que saiu uma lei nova sobre isso, que se o estrangeiro for ficar aqui no Brasil por mais de 180 dias, ele tem que tirar uma espécie de uma habilitação, como se fosse uma habilitação provisória, para poder dirigir aqui no país. Então ficou mais de 180 dias, ele tem que ter essa permissão. Outra resolução, resolução 579, prorroga prazo que os CFCs, o Centro de Formações de Condutores, adquiram ciclomotores para aulas. Então foi prorrogado esse prazo. Para quem tem um centro de formação, vai poder comprar esses, caso não adquiriu, mais para frente. Outra resolução, 580 de 2016, proíbe painéis luminosos nos veículos. Fica autorizado somente os veículos de transporte coletivo de passageiros, mostrando o itinerário. Nós temos uma imagem que ilustra bem aí essa parte no exemplo desse caminhão. Então tem um luminoso na frente. Não importa se ele está na frente ou está atrás, do lado. Nós temos uma grande seguradora na cidade de São Paulo, no país, né? Que ela tem alguns veículos que oferecem manutenção para quem tem o seguro, né? Por exemplo, se tem um problema de encanamento em casa, um telhado, alguma coisa do tipo, eles têm um carrinho, uma vanzinha que faz assistência. Eles costumam usar um painel atrás desse veículo. Então, nesse caso, essa empresa também vai ter que providenciar a retirada. Não pode mais ter nenhum tipo de painel. Só o ônibus, né? O ônibus às vezes tem atrás e na frente tem lá o itinerário também. O ônibus não vai ter problema nenhum, tá bom? Bom, a gente vai comentar aqui, vai ter agora dia 18 e 19 de março, o primeiro encontro nacional de direito de trânsito, organizado pela Advocar, na pessoa do Bruno Sobral, que o Bruno Sobral é advogado, vai ser realizado lá em Salvador, Bahia. Eu tive o prazer de conhecer o Dr. Bruno Sobral num curso que eu fiz com o capitão Júliver Modesto, foi um curso na SEAT, né? Como não fazer o seu recurso de multa. Então eu tive o prazer de conhecê-lo lá pessoalmente. Então ele está organizando esse evento, né? A gente tem até um banner aí para mostrar o melhor, né? Até para o pessoal gravar. Então tá aí, ó, primeiro encontro nacional de direito de trânsito, dias 18 e 19 de março de 2016. Para você que tem interesse e quiser participar, pode fazer sua consulta lá pelo e-mail advocar@hotmail.com. advocar@hotmail.com. Pessoal, desculpa, eu estou meio gripado, então a voz tem hora que sai um pouco alterada aí. Tem um vídeo aqui que o capitão Júliver gravou falando do evento. Vamos mostrar o vídeo, depois a gente comenta mais um pouquinho. Você já fez sua inscrição para o Encontro Nacional do Direito de Trânsito? Se ainda não, corre, que ainda dá tempo. Dias 18 e 19 de março de 2016, na cidade de Salvador, Bahia, ocorrerá o primeiro Encontro Nacional do Direito de Trânsito, uma realização da Advocar, na pessoa do Dr. Bruno Sobral. Eu tive o prazer de ser convidado para ser um dos palestrantes. Se você ainda não me conhece, eu sou Júliver Modesto, professor de legislação de trânsito, e ao lado de outros palestrantes no evento, vou compartilhar conhecimentos, aprendendo e ensinando a respeito das questões de segurança viária. Minha palestra abordará o direito de trânsito dentro do ordenamento jurídico brasileiro, quais são as suas relações com os outros ramos do direito, seus princípios, as regras de interpretação jurídica, a relação entre as leis que alteraram o código e as resoluções do CONTRAN. Enfim, tenho certeza que será uma palestra que, assim como as demais, serão muito úteis para aqueles que tiverem o prazer de participar do encontro. Então espero você. Se você ainda não fez inscrição, entre no site, que é o ENDT, de Encontro Nacional de Direito de Trânsito.net.br. Vai lá, ainda tem inscrição para você, e nós nos encontramos em Salvador logo mais. Um grande abraço. Então tá aí, o nosso mestre Júliver Modesto, capitão Júliver, capitão da Polícia Militar aqui do estado de São Paulo, e ele é mestre em trânsito. Então hoje, muitas das coisas que a gente usa como referência aqui na cidade de São Paulo para falar de trânsito, alguns entendimentos, ele faz parte aí
das comissões, né, de estudo da Polícia Militar que faz aí algumas doutrinas, alguns procedimentos que a gente adota na fiscalização, no dia a dia. Bom, a gente continua. Vamos mostrar agora o segundo vídeo, diretor, sobre o Opala, quando foi lançado o nosso Opala em 1969. Esse é mais antigo do que o Fiat 147. Vamos ver, depois a gente comenta mais. Vamos assistir agora a algumas das propagandas que ajudaram a transformar o Opala nesse sucesso de vendas. Em setembro de 1968, a General Motors do Brasil lançava seu primeiro automóvel de passeio nacional, o Opala modelo 69. Beleza Chevrolet, estilo Chevrolet, conforto Chevrolet, desempenho Chevrolet. O carro certo, Chevrolet Opala. Bem-vindo. 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 Bom, a gente vai agora falar de um assunto que é dúvida de muita gente, que foi até questão de uma pergunta que chegou para mim também durante a semana, foi do Walter de Santana do Parnaíba. Ele perguntou assim: "Ô Alessandro, me tira uma dúvida, insufilme no para-brisa, pode ou não pode?" Então sempre tem uma polêmica sobre essa questão do insufilme. Então eu trouxe uma imagem para a gente comentar em cima e eu também aproveitei e coloquei a resolução aqui, a resolução 254, para a gente comentar em cima da resolução que está vigorando e ficar fácil da gente explicar e de vocês entenderem, inclusive com o uso da imagem. Então, o artigo 1º da resolução 254 de 2007 diz assim: os veículos automotores, os reboques e semi-reboques deverão sair de fábrica com as suas partes envidraçadas equipadas com vidros de segurança que atendam aos termos desta resolução. Bom, aqui fala de vidro. Vamos passo a passo para a gente não perder nada. Parágrafo 2º. Laminado, para-brisa, não tem tanta necessidade assim. Parágrafo 3º. A transmitância luminosa não poderá ser inferior a 75% para os vidros incolores dos para-brisas e 70% para os para-brisas coloridos e demais vidros indispensáveis à dirigibilidade do veículo. Então, isso entra um pouco polêmico. Então, quais que são os vidros considerados importantes para a dirigibilidade do veículo? Para-brisa, eu não tenho o que se falar. Muita gente fala o vidro traseiro também, mas você não tem vista direta a ele, então, tanto que em furgão é até fechado, né? Para vocês entenderem aqui, 75% para os vidros incolores. O que são vidros incolores? Aquele que não tem nenhuma tonalidade de cor, ele é totalmente branco, transparente. E os coloridos são aqueles vidros verdes, né, que saem originais de fábrica, ele tem um tom esverdeado, né? Aí o parágrafo 1º do artigo 3º diz assim, dessa resolução: ficam excluídos dos limites fixados no caput desse artigo os vidros que não interferem nas áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade do veículo. Para estes vidros, a transparência não poderá ser inferior a 28%. Então, na imagem que a gente tem lá, a gente vai mostrar. Então, tá lá. Para-brisa, 75%, né? Para o vidro incolor, 70% para o vidro colorido. Para as portas dianteiras, 70% de transparência. Para os demais vidros, no caso ali as portas traseiras e o vidro traseiro, você pode perceber que é mais escuro. A porcentagem ali é de 28%, uma película mais escura. Aí tem aqui o parágrafo 2º do artigo 3º, ele diz o seguinte:
Consideram-se áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade do veículo, conforme ilustrado no anexo dessa resolução. Então, é da forma que está mostrando aí nesse veículo. Então, eu tenho aqui, no caso, o anexo que eu tenho aqui na minha frente, que vocês não vão conseguir ver, eu reproduzi nesse carro que está aí, nesse Siena. Então, da mesma forma que eu estou vendo aqui, eles apontam como a área indispensáveis à dirigibilidade esta área mais clara, onde mostra aí que é 70%, tá bom? Agora a questão da chancela, que é importante também, porque não adianta a sua película estar certinho se a chancela não existir ou estiver incorreta, tá? Então vamos lá. Deixa eu achar aqui a questão da... Então, no artigo 7º, diz assim, parágrafo 1º do artigo 7º, a marca do instalador e o índice de transmissão luminosa existente em cada conjunto vidro-película, localizados nas áreas indispensáveis à dirigibilidade, serão gravados indelevelmente na película por meio de chancela, devendo ser visíveis pelos lados externos dos vidros. Agora, é interessante isso porque você tem que tomar cuidado quando você mandar colocar esse filme no seu carro e se atentar se o instalador chancelou aquele... Parece um carimbo, né? Parece um grampeador. Ele deixa uma marca indelével na película. Você tem que estar lendo aquela descrição da chancela pelo lado de fora do veículo. Se tiver invertido, não pode. Você está passivo de multa. Tá? Artigo 8º. Fica proibida a aplicação de películas refletivas nas áreas envidraçadas do veículo. Então, qualquer película refletiva não pode. Você pode estar com chancela, o que for, que você vai ter problema de ser autuado. Então, o artigo 9º diz assim, fora das áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade do veículo, nós já falamos aqui, que é do meio do carro para trás, vamos exemplificar assim, a aplicação de inscrições, pictogramas ou painéis decorativos de qualquer espécie será permitida, desde que o veículo possua espelhos retrovisores externos direito e esquerdo, e que sejam atendidas as mesmas condições de transparência para o conjunto vidro, pictograma, inscrição, estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 3º dessa resolução. Então, resumindo, né? O diretor, coloca de novo para nós, por favor, a imagem do veículo. Então tá lá, para-brisa, 70% para os vidros coloridos. É a transparência de conjunto vidro-película. 75% para os vidros incolores e 70% para o vidro colorido. Portas dianteiras, motorista e passageiro, 70% de transparência. E a chancelinha lá. Nos demais vidros, do meio do carro para trás, no caso ali, 28% nos laterais de portas e 28% no vidro traseiro, tá bom? Quanto tempo, diretor, ainda? Já deu? Então, já deu o nosso tempo. Pessoal, agradeço vocês todos que assistiram o programa. Semana que vem a gente vai possivelmente estar voltando com o programa ao vivo, né? Agradeço a todos que mandam as perguntas, que vocês, queiram ou não, acabam ajudando aqui no programa, na interação do programa, e é dúvida de muita gente, tá bom? Agradeço aí, tenham todos um excelente restinho de sexta-feira. Lembre-se que boas pessoas também matam no trânsito. Tchau, tchau, e até a semana que vem.